Olá pessoal, quero falar para vocês de um programa exemplo no qual eu trabalhei para executar transações. Eu vou demonstrar ele brevemente aqui para vocês, tá? Então, estes são os dois programas, a Transaction MySQL, a Transaction Postgres. E esses programas vão atuar sobre essas duas bases de dados aqui, ó. É a mesma base de dados, né? Chicago, aqui no MySQL, e aqui também Chicago no Postgres, ok? Então tá aqui, estão aqui os dados, foram importados para essas duas bases. Eu botei uma descrição aqui como é que eu fiz essa importação, tá? Ó, para o CSV e para o MySQL, depois vocês podem olhar. Então vamos lá, o que esses programas fazem? O programa sorteia um departamento, escolhe duas pessoas do departamento e dá um aumento 0,1 para essas pessoas. Então, o código está aqui, é um código bem simples. Ó, então eu tenho aqui o comando para escolher, trazer os departamentos, daí ele sorteia um departamento, né? Se não for para sortear, ele pega o primeiro, que tem um caso aqui onde eu quero ter mais concorrência. Depois ele vem aqui, e aqui eu tenho o meu select, para trazer os colaboradores lá de um cargo ou de um departamento. Depois que eu trago esses colaboradores lá, eu vejo quantos tem, eu escolho um deles. Depois vejo qual campo que eu preciso atualizar, se ele é um trabalhador de salário anual ou por hora. Depois monto o meu update. Aí dou um sleep de 2 segundos para demorar um pouquinho e repito o mesmo código para outro trabalhador. E aí o que acontece? O commit automático, eu não uso transação. Tá? E se eu inverter essas duas linhas aqui, é assim, ó, commit automático igual a falso, então aí eu vou iniciar uma transação aqui, ó, um begin. No caso do MySQL, além disso, não, essa aqui é do Postgres, tá, ok. Porque se fosse a do MySQL, além disso, se eu fosse usar a transação manual, vamos dizer sem ser automática, eu precisaria desligar o autocommit, né? E o comando start transaction, apesar de ser dispensável, eu deixei aqui, tá? Porque quando você desliga o autocommit, todo comando já inicia uma transação, ok? Então, da mesma forma que no final do código, se não está com transação automática, ele dá o commit, tá? No final de todos esses códigos aqui, desses dois códigos, tem as referências que eu consultei para estar montando esses códigos. Então, vamos executar esses códigos aqui, ó. Por exemplo, quando eu rodo aqui esse código do MySQL, né? Deixa eu limpar aqui, vamos lá. Rodou, escolhi finança, pronto, atualizou essa pessoa aqui e essas duas aqui, ó, essa e essa. Está separado por uma vírgula, né? Esse aqui e esse aqui. Mas com uma pessoa só, a gente não vê muito a questão da concorrência. Então eu abri o Terminator aqui, fui dividido em vários terminais, né? Ó, eu consigo executar um comando várias vezes. Então vamos executar aqui, ó, Python 3 AB Transaction MySQL com commit automático, tá? Vamos ver aqui, commit automático igual a true, beleza. Enter, olha lá, escolheu um monte de gente, demora 2 segundos, todos foram executados. Deixa eu ver aqui no nome que tem aspas, eu já corrigi isso aqui para o Postgres, tá? Mas o programa com MySQL ainda está com esse problema. Depois eu mostro aqui qual é que é o problema. Então, o que pode acontecer aqui, gente? Vamos ver. Ó, se ele sortear o mesmo setor 2 vezes, é aí que a gente começa a ter a questão de concorrência, né? Apesar de eu não estar fazendo uma transação que lê valor e depois altera o valor em cima dela, quando duas transações atuam sobre a mesma pessoa, poderia haver um problema de concorrência, né? Então, mas o que acontece? Nesse programa do MySQL, eu não trabalhei muito a questão de concorrência, por quê? Vou olhar lá, né? Vou botar o commit automático igual a false. O que acontece? Então, se o commit automático estiver igual a false, a hora que eu vou mandar dar os meus selects lá e os meus updates, né, iniciar as transações,
ele já automaticamente, por algum motivo, ele já bloqueia a tabela toda, ó, e só alguns que vão sendo desbloqueados depois que aquela transação do outro é executada. Então ele faz um de cada vez, né? Isso é uma coisa indesejável, né? Porque imagina se eu tiver que fazer esse bloqueio de cada pessoa para poder operar aí das outras pessoas. E aqui no caso nem tem a concorrência ainda, né? Ó, foram em setores diferentes. Ele sorteou departamentos diferentes. Então, realmente não precisaria dessa demora aí, tá? Só que depois vocês vão olhar nas referências aqui, ó. Existe um comando que a gente pode botar, select for update, tá? Só que no MySQL ele tem que ter um índice, tem que ter algumas outras condições lá, que incrivelmente no Postgres isso não se apresenta. Bem interessante, né? Então vamos agora rodar o código do Postgres. Ó, o Postgres aqui com commit automático. Vamos observar o efeito, tá? Então vou vir aqui agora Python 3 AC. AC é o do Postgres. Então, já no Postgres eu pedi para escolher todos o mesmo setor, né? Ele está com a demora. Vamos ver aqui por algum motivo por que ele está com a demora. Não era para estar não, né? Beleza. Programa Postgres commit automático true. Demora. Aqui bloqueio igual a true. Então vou desfazer a questão do bloqueio, tá? Porque quando tem commit automático, não tem necessidade de fazer bloqueio no primeiro momento, né, gente? Ó, vamos lá. Ó, executou todos o mesmo setor, pum, todo mundo de uma vez, viu? Não teve trava nenhuma. Mas o que acontece? A hora que eu boto aqui vamos lá, commit automático igual a falso, ó, agora eu vou executar de forma transacional. Tá? Então, se eu rodar com commit automático igual a falso, ele vai executar a transação begin, depois no final vai dar o commit. Vamos ver o que acontece. No Postgres, tá? Ó, todo mundo, pá, foi de vez também. Como foi todo mundo no mesmo setor, poderia ter pego a mesma pessoa aqui, e se fosse feito um processamento, poderia dar alguma questão de concorrência. Então, né, como é que a gente trata isso? Então, aqui no Postgres, esse comando funcionou bem. Ó, quando eu venho aqui e peço para ligar o bloqueio igual a true, que era aquele comando que estava, né, inicialmente, ele adiciona esse comando for update. Então, se ele seleciona o mesmo departamento para fazer o select das pessoas, aí vai acontecer aquele efeito de trava. Tá? Ó, eu vou botar aqui. Então vamos lá, todo mundo do departamento business, pronto, travou. Primeiro fez esse select, depois fez esse, depois escolheu esse aqui, depois escolheu o outro, depois escolheu o outro, né? Depois escolheu o outro, depois escolheu o outro, depois escolheu o outro. Mas não tem jeito, eu faço um lock nos registros onde vai ser feito o select, né? Para que ninguém mais possa estar escrevendo nesses registros aí, ou mesmo acessando, tá? Nem até o select para leitura fica travado. Daí acontece o seguinte, se eu desligar, deixa eu desligar aqui, ó, sortear, vou botar sortear igual a true, sortear igual a true, então vão ser setores diferentes, tá? Então provavelmente agora, vamos ver se ele vai fazer olha, não vai pegar mais o zero, ele vai sortear. Então como vão ser departamentos diferentes, os selects vão atuar em cima de registros diferentes. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Um monte de registro diferente. Olha lá, foi todo mundo de vez, tá vendo? Ó, isso que é incrível. Ele não fez bloqueio de registros porque foram todos registros diferentes, todos departamentos diferentes. Então, se foram departamentos diferentes, o select atuou sobre registros diferentes. Né? Já se eu venho aqui e desligo o sorteio, pego todo mundo do mesmo departamento, ó, vou repetir para vocês verem que eu fiquei impressionado como é que funcionou direitinho por cima. Todo mundo do mesmo departamento. Bloqueou o select. Ó, select bloqueou e só libera quando acaba a outra transação, tá? Então vocês vão experimentar esse programa, vão verificar esse efeito aqui da mesma forma que eu verifiquei. E aí eu coloquei algumas ideias aqui, né, de trabalhos que vocês podem fazer, tá?
melhorias para investigação no sentido da gente experimentar, aprender ou até desenvolver um pouquinho aquele artigo que a gente tem desejado fazer. Então, ó, vocês vão, sugestões, podem elaborar transações mais demoradas, vocês podem investigar o funcionamento do for update no MySQL. Aí eu fiquei algumas poucas horas ali, não consegui, então é um esforço que tem mérito, tá? Você desdobrar isso aí direitinho. Variar a quantidade de clientes que acessam, né? Que eu fiz com 8, tá? Implementar uma versão de controle otimista, porque essa de bloqueio é pessimista, né? Implementar uma versão de bloqueio de tabela versus bloqueio de linha, fazer uma comparação. Rodar a versão com sorteio e sem sorteio, né, para ver essa diferença significativa do tempo de execução. Daí teria que fazer mais execuções. No código, ele primeiro fazer um sorteio por cargo, mas cargos são 1.111 cargos, eu acho, enquanto departamentos são 36, então é bem mais fácil de dar conflito, tá? Então, por isso que eu fiz essa variação aqui, estou usando departamento no momento. Tá bom, gente? Então fica aí, ó, lançado para vocês essa experiência, tá? Eu acho que é uma verdadeira experiência essa aqui que a gente consegue ver na prática, essa questão de bloqueios, né, para controle de concorrência, e nesse caso aqui o bloqueio de registro, usando esse for update no select, ok? Muito bem, é isso.